Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí. Quem acompanha o blog, quem me conhece desde o tempo lá do colégio, sabe que eu sou fã da novela Chica da Silva. As pessoas às vezes assistiam a novela Chica da Silva na sua casa e diziam: Ziel, eu tô assistindo a tua novela, porque eu era realmente viciado. Aqui no canal mesmo tem uns vídeos de Chica da Silva que tem mais de 60 mil views. Isso foi porque na época do Orkut, do finado Orkut, tinha uma comunidade lá, Chica da Silva. Nessa comunidade eu fazia uma fanfic da novela e todos nós lá dessa comunidade também éramos muito fã, claro, da Drica Moraes, que fez a Violante. A Violante para mim é uma das melhores vilãs da teledramaturgia nacional, sou fã da Drica. Então a gente ficou até realmente muito preocupado, né? Acredito eu, todos os fãs dela, quando descobriu que ela tinha leucemia. Ainda bem que ela venceu a leucemia, ela deu algumas entrevistas falando sobre o tema, falando como foi que ela encontrou o doador dela, e ela deu uma última entrevista agora para o Bial, que nessa entrevista ela deu mais detalhes sobre o seu doador, né, a relação que ela tem com ele. E aí eu comecei a pesquisar mais coisas sobre doação de medula, porque não tem assim muitas coisas na internet explicando como se faz realmente essa doação. Até que eu encontrei o vídeo de um dentista, Dr. Guilherme, que ele doou a medula. Ele fez um vídeo muito interessante, vou deixar aí linkado aí embaixo na descrição do vídeo, né, para vocês verem o vídeo dele. Mas então eu pedi para ele me dar aqui uma entrevista para tirar umas dúvidas que eu tenho ainda sobre a medula, umas dúvidas assim que provavelmente, se você também já pensou nesse tema, você pode ter umas dúvidas parecidas, e quem sabe aqui ele não convença você a doar também a medula, porque pelo que eu vi no vídeo dele, eu acho que não é uma coisa assim muito sofrida como as pessoas pensam. Eu tinha visto um vídeo, por exemplo, de uma pessoa enfiando uma broca na coluna de uma pessoa. Eu falei: ixi, se for assim realmente eu não vou doar nunca. E depois, vendo o vídeo dele, vi que não é nada disso. Então eu vou fazer aqui uma entrevista com ele para ele comentar, né, como foi essa experiência e tirar dúvidas que eu tenho. E depois vou fazer outro vídeo com ele falando sobre como está sendo ser dentista nessa época de coronavírus aí no Brasil, porque vocês sabem, eu moro aqui na Europa já tem uns anos, fico assim meio pensando: será que eu volto para o Brasil, será que não? Tenho muita curiosidade sempre de saber como as coisas estão por lá. Então também vai ter depois um vídeo falando sobre essa relação aí, dentista e pandemia. Acho que é interessante. Então agora eu deixo vocês com a minha entrevista com ele sobre o processo de doação da medula. Sim, teve um caso na minha família que precisou de uma medula assim. Foi o filho de um primo meu. Ele foi diagnosticado com LLA, né, leucemia, não, LMA, leucemia mieloide aguda. Na época ele era bebezinho. Assim, quando conseguiram diagnosticar, ele tinha 4 meses de vida. E ele conseguiu a doação através de célula-tronco embrionário de cordão umbilical de um banco dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não encontrou compatibilidade com ninguém, porque os bancos de doadores, eles são internacionais. A gente tem aqui no Brasil o Redome, né? Então, quando o receptor, a pessoa que precisa, né, ela, no caso, ela entra no REREME, que é o banco do receptor, ela conecta com o Redome do mesmo país. Sim, hoje ele tem 14 anos de idade. Foi nessa época que quer dizer, isso já tem mais de 10 anos. Foi aí que eu comecei, naquela época, a entender melhor como era o processo de doação de medula, como que poderia ser feito, como que eu poderia me tornar um doador, entendeu? Aonde eu deveria fazer o meu cadastro. E como aqui na minha cidade a gente não faz esse cadastro, eu tive que ir ao Rio de Janeiro para fazer meu cadastro. Então, assim, aqui da minha cidade até o Rio dá mais ou menos 4 horas e meia de viagem. Então, eu fui até lá só para fazer esse cadastro. Por quê? Independente de eu saber que eu não sei, muito provavelmente não seria compatível com ele, eu queria ter feito assim a minha parte, entendeu? Então, assim, eu não fui para ele, mas anos depois eu fui para uma outra pessoa. Então, assim, existe um site, redome.inca.gov.br. Nesse site você vai encontrar todos os pontos de cadastro do Brasil inteiro, entendeu? Então, você consegue saber qual é o mais próximo a você. 6 anos após, entraram em contato comigo. Porque quando você faz o seu cadastro, você faz uma coletazinha de sangue de 5 ml para fazer o exame de tipagem. Esse exame vira um número, vira um dado numérico, e ele é inserido nesse banco, que na verdade é um software, né, de computação. E aí vira um número randomizado ali. Então, assim, você preenche um cadastro com todos os seus contatos, todos os seus números de telefone, endereço de pessoas próximas a você, e-mail, porque a ideia
te localizar rapidamente. Normalmente, quando acontece essa conexão, ou seja, quando o receptor ele entra no banco do REREME para procurar no Redome um doador, ele já está precisando realmente com uma certa urgência, entendeu? O Redome entrou em contato comigo um belo dia, dia de semana, eu estava em atendimento no consultório, por volta de 3, 4 horas da tarde, eu recebi uma ligação com o código do Rio de Janeiro. Eu atendi, disseram para mim que eram do Redome e que tinha aparecido uma compatibilidade minha com uma pessoa. E se eu queria dar continuidade a esse processo de doação. Eles são bem diretos assim. Aí eu falei que sim, que se eu tinha feito meu cadastro, né, porque eu tinha vontade de ajudar, né, de fazer a minha parte. A doação em si, ela é feita de duas maneiras. Aí você tem que se dirigir a um hemocentro mais próximo, que eles conectam. No meu caso, foi até da minha cidade, eles fazem aí você vai até lá, eles coletam uma amostra de sangue maior para provar a compatibilidade mesmo. Aí, realmente, quando essa compatibilidade é comprovada, eles te encaminham até o local da doação, que no meu caso, eu moro aqui no estado do Rio, a minha doação foi feita no estado de São Paulo, então eles me deslocaram do Rio até São Paulo, tá? Tudo custeado por eles, ok? Para fazer exames físicos. Por quê? Porque a preocupação deles, a partir do momento que o doador aceitou fazer a doação, é manter a integridade física do doador, entendeu? Então, eles fazem exames físicos em você, exame de sangue, radiografia de tórax e tal. Enfim, se você estiver apto, aí eles mandam você de volta para casa para preparar o receptor, ele entra em quimioterapia, tá? Eles vão zerar a medula desse receptor, ele tem que entrar em isolamento dentro de um hospital, porque ele não pode pegar nenhum tipo de resfriado, nem nada, nem contato com ninguém, nenhum tipo de contaminação. E a partir daí, você volta para fazer a doação. Então, assim, é um processozinho. Demorou mais ou menos uns 3 meses, tudo, entendeu? Até eu fazer a doação. Quando eu fui fazer esses exames físicos pela primeira vez, quando eu fui a São Paulo, eles me explicaram como seria a minha doação. Aí eu vou chegar na sua resposta. Existem 2 tipos de doação, tá? Por aférese e por punção. Como que é a doação por aférese? É uma doação como se fosse uma doação de sangue. Por quê? É pelas veias do braço. Eles precisam estimular a proliferação, a multiplicação, uma explosão, vamos dizer assim, de célula-tronco dentro da medula, que no caso a medula óssea, ela fica no interior de todos os ossos do nosso corpo. A gente tem um miolo dele ali, o tutanozinho do osso, aquele tutano. É ali que são produzidas as células do sangue. Então, essa medicação que eu tomei durante 5 dias, ela multiplicou essa célula-tronco. Então, chegou uma quantidade tão grande dentro do osso que esse excedente ele foi expelido naturalmente para a minha corrente sanguínea, entendeu? E aí que ele consegue fazer a filtragem pela veia do braço. Aí é uma agulha, né, que eles inserem em um dos seus braços, o sangue sai dali, ele é drenado por uma máquina, como se fosse uma máquina de filtragem, tipo de, vamos dizer assim, de hemodiálise, por exemplo. Não é a mesma coisa, mas vamos dizer assim, para ficar claro. Aí é só a célula-tronco que vai enchendo uma bolsinha lá, entendeu? E o restante é remisturado e volta por uma veia do outro braço. Então, assim, a parte chata é que você tem que ficar com os braços imóveis, né, por um período, assim. Minha doação demorou mais ou menos umas 4 horas e meia. Só que, na verdade, o tempo passou até rápido, foi de uma forma bem tranquila, não senti dor alguma. Eu fiquei até impressionado que nem a própria inserção da agulha, assim, a enfermeira lá foi tão bem, eu não senti absolutamente nada. Minha mãe me acompanhou, a gente ficou conversando durante esse tempo todo. Então, assim, depois desse processo, eles removem as agulhas e você faz um lanche ali, né, que a gente fica meio tonto, e você já é liberado. Eles fazem só uma contagem celular e você já pode ir para casa. Então é bem tranquilo. E o outro tipo de doação é por punção. A punção ela é feita no osso do quadril. Por quê? Porque eles precisam inserir uma agulha dentro do osso para poder aspirar, para puxar, vamos dizer assim, numa seringa, esse componente, essa célula-tronco que está na medula óssea. Então, assim, isso é feito sobre anestesia, entendeu? Você não é tipo anestesia de cesariana, né? Aí, qual é o osso que eles usam? Não é porque a gente fala, às vezes, em medula, a pessoa pensa que é na coluna, entendeu? Mas, como é dentro do osso, eles elegem o osso maior do nosso corpo, que é o osso do quadril, da bacia, que é um osso grande, um osso largo. Então, dali eles vão conseguir remover uma quantidade maior de célula-tronco. Então, é por ali. Ali eles removem e depois é liberado no dia seguinte. Todo esse traslado também é bancado, né, pelo Redome. Por punção é mais rápido, com certeza. É possível desistir, sim. Você não é obrigado a fazer a doação em momento algum. Durante todas essas etapas que eu te falei, eles me perguntavam, e aí, você vai continuar? A gente pode te marcar tal dia para você voltar?
você aguarde a nossa ligação, o próximo passo vai ser esse, vai ser aquele. Então, tudo isso é explicado, muito bem explicado e te perguntado sempre. A sua medula ela fica recomposta 15 dias depois da doação, porque a célula-tronco, a medula óssea, ela não para de produzir, entendeu? É uma fábrica. Aqui no Brasil é possível haver um encontro, tá? A quebra do sigilo, porque assim, quando você faz seu cadastro, você assina um termo de sigilo também. Então, assim, não necessariamente você vai conhecer o seu receptor, entendeu? E nem o receptor vai te conhecer. Para isso tem que haver uma vontade de duas mãos, né? As duas partes têm que querer. Então, mais ou menos 18 meses após a doação, é possível haver essa quebra. Quem intermedia isso é o próprio Redome. E aí você pode trocar contatos de telefones e tudo e começar a se conhecer pela internet, marcar um encontro presencial. Um viaja normalmente para o estado do outro, para a cidade do outro. Normalmente são encontros bem emocionantes, né? Tem vários registros aí no YouTube e tal. Eu tinha uma expectativa de conhecer, óbvio, porque, né, bate uma certa curiosidade, como é essa pessoa, qual é a vida dela, o que que ela fez, qual é a profissão, enfim. Mas, cara, como isso é tão frisado para você, que é voluntária a doação, ela, né, enfim, tem o sigilo e tudo mais, que assim, eu criei uma expectativa mediana, assim, na verdade. Eu não fiquei tão ansioso. Fiquei ansioso, eu mandei os meus e-mails para o Redome, na época, né, que passou os 18 meses, mas, assim, sabendo que a pessoa também poderia não querer, né, algum tipo de contato, entendeu? Vamos dizer assim. Então, tinha uma expectativa, mas não era, assim, gigantesca, era uma boa expectativa. Aí, depois de mais um mês, mais ou menos, ela entrou em contato comigo, dizendo que não tinha uma boa notícia, que a pessoa tinha falecido, ela não tinha resistido. Porque quando ela fez o transplante, ela já estava meio mal, assim, era meio que uma última esperança, né, a doação. E ela já estava numa fase meio crítica já do tratamento. E aí foi isso que me explicaram. Ela teve, inclusive, a pega da medula, ela teve uma melhora, tanto é que ela teve alta, voltou para casa dela, mas ela sobreviveu 3 meses depois do transplante. Foi só a notícia que eu tive. Ainda perguntei a eles, né? Poxa, a família teria algum interesse em manter algum contato comigo? De repente, eu teria interesse em pelo menos conhecer a família, né? Para perguntar como é que foi e tudo mais, mas aí acabou que eles não tiveram interesse. Por ser uma situação dolorosa, né? Eu até compreendi, entendeu? Porque foi a perda de um ente, né? Então, assim, eu entendi totalmente vamos dizer assim, essa negativa da família, entendeu? E a partir daí foi bom para mim também, porque botou um ponto final, assim, sabe? Eu nunca deixei de incentivar a causa. Ano passado a gente teve uma campanha aqui na nossa cidade, aqui em Campos, que a gente conseguiu fazer 3.570 cadastros em 2 dias de trabalho. Então não é porque a minha receptora faleceu que eu desacreditei disso, muito pelo contrário, entendeu? Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem o cadastro e a seguirem em frente. Na época, a gente tinha 3 pessoas aqui em Campos no Rereme, 3 pessoas com leucemia precisando de doação. 2 delas faleceram, entendeu? Só uma sobreviveu. E detalhe, as 3 conseguiram compatibilidade, as 3, né, conseguiram os transplantes. Mas só uma sobreviveu, tornando uma grande amiga. Inclusive o marido dela que mobilizou a campanha também, é um parceirão meu. Cara, o que eu ganho sendo um doador, cara, é só gratidão mesmo, porque, assim, o fato de você fazer a doação, ela acaba fazendo com que você repense alguns pontos da sua vida, né? A gente luta tanto, a gente corre tanto atrás, a gente estuda, a gente faz pós-graduação, a gente quer ter uma vida melhor, a gente quer proporcionar coisas para os nossos filhos, para nossa família, mas no fundo, né, as coisas mais simples realmente são as que importam, né, de verdade. E para isso a gente precisa para a gente conseguir realizar tudo isso, a gente só precisa de uma única coisa, que é ter saúde, né? Então, assim, quando a gente faz uma doação dessa, acaba mexendo um pouquinho com a nossa cabeça nesse sentido, entendeu? De ser mais grato, de ter menos pressa, de ter menos ansiedade para fazer as coisas. Então, assim, eu também fiquei muito grato em ter tido essa oportunidade, entendeu? Então, a sensação é essa. Se um dia se eu tivesse que fazer um tratamento tão difícil, enfrentar uma doença assim, eu gostaria que alguém fizesse isso por mim, entendeu? Uma pessoa mesmo que não me conhecesse, entendeu? Imagina, a sua vida tá na mão de uma outra pessoa e você precisar contar com a boa vontade alheia. Então, assim, eu fiz porque eu gostaria muito que alguém fizesse por mim, entendeu? Então, foi dessa forma que eu encarei o processo todo, na verdade.